boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, 24/7, quinta-feira, e nós estamos mais uma vez reunidos para mais uma palestra do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Catalão. Nos agracia com sua presença hoje o professor Dr. Rodrigo Porcaro, graduado em Engenharia Metalúrgica, mestrado e doutor pela UFOP. Possui experiência como pesquisador no setor privado e no setor público e como professor em ensino técnico e superior. Atualmente, o professor Rodrigo é professor em metalurgia e soldagem, ensaios não destrutivos na Escola de Minas da UFOP e é membro do grupo de estudos sobre fratura de materiais, né? O GESFRAM. Acho que é isso, né, professor? Se pronuncia isso. Então, professor Rodrigo, seja bem-vindo. Nós do programa do PPG 100 acolhemos o senhor com imensa alegria. O palco virtual é todo seu. Tá joia. Bom, obrigado, professor Neilton. Boa noite a todos e a todas aí. Eu começo agradecendo, claro, esse convite, essa oportunidade. Vocês têm organizado essas palestras aí de maneira muito interessante, né? Com temas bem diferentes, diversos, né? Dentro das nossas áreas. Então, agradeço ao pessoal aí da Federal de Catalão, né? Professor André, que fez o primeiro contato, professor Antônio e Neilton, que estão aqui dando esse suporte. Então, o tema hoje não é um tema técnico, né? É um pouco, vamos dizer assim, um pouco diferente do que eu estou bem acostumado a fazer, mas eu acho que pode ser que agregue, eu espero que agregue aí para vocês, né, para o público, que é isso que está na tela, né? Então, o título é um título um tanto provocativo, depois eu vou contar a história de onde surgiu esse título, tá, pessoal? Mas o título é As Engenharias do Setor Minerometalúrgico Vão Acabar? Né? E aí nós temos um subtítulo que já responde, não, um condicionante, se conseguimos fazer com que os jovens aspirem ser os protagonistas da transformação nessa indústria, né? Evidentemente, a minerometalúrgica não tem como acabar, todos aqui sabemos disso, porque nós vivemos em um mundo que depende de materiais, né? Então, vamos lá. Aqui na agenda, eu preparei alguns slides, tá? Eu acho que nós temos até umas 11 horas, né, professor Neilton, professor Antônio? Isso, pode ficar à vontade, temos sim, tranquilo. Tranquilo. Não, mas são poucos slides, eu tô brincando. E a minha proposta, né, a gente até combinou antes, é que depois de cada um dos blocos eu vou fazer uma breve apresentação, o professor Neilton já fez uma apresentação, né, então uma breve introdução minha, depois um panorama nacional, um panorama internacional, um levantamento de possíveis causas desse fenômeno que a gente está discutindo aqui, o que tem sido feito e algumas considerações finais, né? E aí a minha proposta é que depois de cada um desses blocos a gente faça uma pequena pausa e bata um papo, né? A ideia é que fique mais dinâmico nesse sentido, ouvindo também a opinião dos colegas, alguma pergunta, alguma dúvida. Bem? Então, uma breve apresentação, né? Então, eu sou o professor Rodrigo, como o professor Neilton já falou, né? Eu sou engenheiro metalurgista e pós-graduado aí em engenharia de materiais com foco em metalurgia. A minha experiência profissional, eu trabalhei na Uzi Minas um tempo como pesquisador, né? Depois trabalhei como professor de ensino técnico e tem 10 anos, há 10 anos que eu trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto, na metalurgia, como professor, principalmente na área de metalurgia da soldagem, metalurgia física, ensaios não destrutivos, né? Então esse é meu universo aqui, vamos dizer, de pesquisa e trabalho na pós-graduação. Eu faço parte do grupo, o GESFRAM, né? Depois convido a todos aí a acessarem o site para ver o que a gente tem trabalhado. Vocês tiveram uma palestra há poucos dias com o professor Leonardo, que inclusive está aqui na plateia, nos prestigiando. O professor Luiz Cláudio também é um colega desse grupo, são os dois fundadores, né? Então, são os meus temas de trabalho. Mas hoje nós vamos falar de um outro assunto, que não é um assunto técnico, né? Que é esse. Eu apresento aqui um slide, só contextualizando, né? Nós fizemos um trabalho no ano de 2023, na plenária principal da ABM. Então, lá na plenária, o trabalho teve esse título que vocês estão vendo aqui, Desafios na Formação e Retenção de Engenheiros para o Setor Minerometalúrgico. Talvez até algum colega, né, que esteja na plateia tenha assistido lá, depois pode dar o depoimento. E isso foi o tema da plenária principal desse evento da ABM, da ABM Week, né? Então foi uma sugestão do professor Geraldo, que é nosso colega também de grupo, né? O professor Geraldo sugeriu esse tema
para o pessoal do seminário de laminação, e esse tema ganhou força dentro da ABM e acabou sendo levado para o seminário principal, para a plenária principal, né? E lá foi montada uma mesa redonda com os palestrantes que estão aqui, que vocês estão vendo, então representantes da indústria, pessoal da diretoria do setor de recursos humanos aí de várias empresas, colegas da academia, e nós aqui do DEMET, da metalurgia, preparamos um material para dar base para o debate, né? Para a gente começar o debate. Esse material deu origem a parte do que vocês vão ver aqui hoje, né? Só que depois disso, nós aprofundamos o estudo e agora recentemente saiu um artigo, agora no ano de 2025, no início desse ano, na JOM, que é uma revista muito importante da nossa área, né? Que tem exatamente o título dessa palestra, né? Então esse artigo é um artigo feito em conjunto, né? Então eu estou aqui representando um grupo que trabalhou nesse material, então inclui o professor Johnny, inclui o Felipe, que é um técnico em educação que trabalha com a gente, professor Geraldo, né? E o título desse artigo, que é um título para provocar mesmo o debate, para trazer luz, né, a esse assunto, ele surgiu a partir de uma pergunta de um calouro, porque há uns 2 anos atrás a gente apresentou para os calouros de engenharia metalúrgica da graduação os dados que vocês vão ver aqui, um resumo desses dados, né? E aí um calouro me perguntou de maneira mais natural, professor, mas esses dados que você está apresentando aí, significa que essa área vai acabar? Ou seja, as engenharias desse setor vão acabar? Aí eu falei, não, isso não tem como acontecer, né? E aí isso foi a inspiração para o título, então, do artigo e da palestra. Eu coloquei aqui a referência do artigo, então quem quiser depois também pode consultar. Tem um estudo bastante detalhado, né, em relação ao assunto, tá bem? Então, o que nós estamos discutindo, né? Essa questão da evasão, da redução do interesse. Aqui é um slide para contextualizar. Então, o que a gente percebeu, vamos dizer assim, é um sentimento e uma observação empírica, né? Que começou ali nos anos 2000 e continua. Isso teve início lá nos países europeus, nessa época, né? Que é o quê? Uma diminuição do interesse de alguns dos jovens, né? Pelo setor mineiro-metalúrgico, um impacto grande sobre a produtividade dos programas de pós. E estes países desenvolvidos começaram a importar estudantes estrangeiros para os programas de pós-graduação, principalmente a partir dessa época. E em outros países, Estados Unidos, Canadá e Austrália, isso começou depois da crise de 2008, ou pelo menos ficou mais agudo, a gente começou a perceber isso com maior força, vamos dizer assim. No caso do Brasil, na academia, nas universidades, nós começamos a perceber de maneira muito forte em 2016. Né? Então, esse mesmo fenômeno, uma queda de matrículas, uma queda de interesse, né? Um aumento da evasão. O professor Luiz Cláudio, que está presente aqui, nessa época, por exemplo, era presidente colegiado. Então, esses números começaram a crescer, a gente começou a debater isso lá em 2016 e as outras universidades também. Né? No caso da indústria brasileira, isso bateu forte a partir de 2022. Né? Então, as empresas começaram a nos procurar, relatando que tinham dificuldade de contratar estagiário, de contratar recém-formado, né? Por exemplo, engenharia metalúrgica e outras engenharias, minas, por exemplo, que são áreas ligadas ao setor. E aí, esse contexto, né? O que a gente fez para levar para essa plenária da BM? Vamos ver se isso é suportado pelos dados, né? Ou seja, vamos ver se os dados mostram essa evasão, essa redução da procura. E aí nós fomos levantar esses dados em 2 bancos de dados muito interessantes do Brasil primeiro. Então, o primeiro banco de dados é o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, né, do INEP. E aí, o que esse banco mostra para nós do ponto de vista da engenharia metalúrgica? Né? Vejam, de 2011 a 2023, nós tivemos um aumento de vagas de 100% em engenharia metalúrgica no Brasil. Né? Então, um aumento de vagas aqui ofertadas. Porém, a procura, do ponto de vista de candidatos ano, caiu 80%. Né? Então, isso chama a atenção. E aí, isso se refletiu na queda da média de candidatos vaga ano, na queda da média de nota de corte, né, para entrar nesses cursos. Aqui, no caso da engenharia metalúrgica, a gente percebe também o que aconteceu de 2011 até 2023. Nós tivemos um aumento do número de cursos, basicamente devido à abertura de cursos novos em instituições públicas. Né? As privadas, elas deixaram de existir já a partir ali de 2020, 2021 praticamente. Então, esse aumento de vagas, né, a gente saiu de 11 instituições públicas para 17 cursos em instituições públicas. Depois isso vai ser importante para a gente, para relembrar no caso da engenharia metalúrgica,
que eu vou mostrar outros dados para vocês que chamam a atenção. Ou seja, não tem mais curso em instituições privadas, no caso da engenharia metalúrgica, né? Mas a engenharia metalúrgica não é um raio em céu azul, como a gente diz, né? Então, esses dados do SISU também mostram, no caso de todas as engenharias do Brasil, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui no caso de vagas em instituições públicas, né? Então, o que nós fizemos no Brasil de 2012 até 2023? Aumentamos as vagas de graduação em 148%. Então, o país está se esforçando para formar mais engenheiro, pelo menos do ponto de vista de oferecimento de vaga, né? Mas, aqui também nós percebemos, de um pico de 2015 até 2023, uma queda de 70% da procura do número de inscrições. Então, lá em 2015, 700 mil pessoas tinham interesse em fazer curso de engenharia em instituições públicas, e em 2023 isso caiu para pouco mais de 200 mil pessoas. Então, isso acende um alerta para a gente, né, do ponto de vista de engenharia. E vejam que é uma coisa mais ampla, né? E os dados gerais nos mostram também um cenário que complementa isso. Então, quais são esses dados que eu estou falando? Aqui o número de inscritos no Enem. Então, tem uma série temporal desde 2009. Vejam que os números vêm crescendo, né? Até dois picos aqui em 2014, 2016, com mais de 8 milhões de inscritos. E aí é uma cachoeira até 2021, chegando a 3 milhões de inscritos, um pouco mais de 3 milhões. Então, uma queda de interesse também para fazer o processo seletivo, porque o Enem é porta de entrada do SISU, né? Depois isso começou a aumentar, a gente está num processo agora de retomada, ainda bem, né? Desses números aumentando um pouco aqui. E quando a gente olha essas engenharias, né, que a gente está falando, eu vou mostrar algumas aqui, muitas dessas engenharias são ligadas ao setor industrial, à indústria de transformação. E a indústria de transformação ela está perdendo participação no PIB. Então a gente percebe aqui que teve um pico lá em 85, representava 35% do valor do PIB, e nós estamos caminhando aqui para coisa em torno de 10, 11%. Então é algo que também é um cenário, né, que nos mostra algumas dicas aí do que pode estar acontecendo. Aqui são outros dados mostrando que a indústria de transformação está perdendo também participação, e a extrativa, mais agropecuária, ganhando participação no PIB, né? Um outro banco de dados muito interessante, muito rico que nós trabalhamos é o Censo da Educação Superior. O Censo é um banco extremamente amplo que o INEP faz, e esse censo ele tem os dados gerais de cursos, de localidade, de graduandos, de ingressantes, de matrícula. É um banco absurdamente rico. Então nós trabalhamos esses microdados do censo, né, anualmente, pegando aqui alguns anos, nessa janela temporal de 2012 até 2023, que é o último ano que foi divulgado, né? Então aqui, observem em relação aos cursos autorizados. Nós pegamos aqui alguns cursos de engenharia ligados a essa área mais industrial, indústria de base, né? Então, metalúrgica, materiais, minas, mecânica e geológica e geologia. Então, por exemplo, a metalurgia, a gente percebe que aumentou o número de cursos, né? Igual a gente já viu. Isso aqui é 100% instituição pública, tá? Não os autorizados, mas os cursos em efetivo funcionamento, né? Que é o outro lado dessa tabela. Por exemplo, a engenharia mecânica, nós tivemos um aumento exponencial. Nós saímos lá de 2012 de 258 cursos autorizados e fomos para mais de 5 mil cursos autorizados em 2023. Mas efetivamente funcionando, nós tivemos aqui um aumento de 100% aproximadamente, né? Nós temos hoje 530 cursos de engenharia, tínhamos em 2023 aproximadamente. Minas, que é uma área aí que deve ter alunos aqui de graduação em Minas, né? De vocês. Então, nós saímos de 19 para 35 em autorizados, efetivamente funcionando, tínhamos, né, em 2023, 23 cursos. Então, a gente percebe que a oferta está crescendo, né? A oferta está crescendo, né? Mas, infelizmente, a demanda não está acompanhando isso. Isso é algo que tem nos preocupado já há algum tempo, né? E a gente pode observar isso aqui. Então, nesse gráfico de barras, o que nós percebemos? A barra azul é o número de vagas ofertado aí no Brasil inteiro, né? Tanto instituição pública quanto privada. No caso da metalurgia, a partir de 2021, só pública, né? Então a gente vê aqui as barras azuis, né, que é o número de vagas, e as barras vermelhas é o número de novas matrículas. Então o que nós podemos perceber para metalúrgica, materiais, minas e mecânica? A barra vermelha é sempre menor do que a barra azul. Nós não estamos conseguindo preencher
as vagas que nós estamos ofertando. E se a gente observar as barras verdes, que é a escala do lado de direito aqui, né, que é o número de candidatos, a gente percebe também uma queda ano após ano, e essa queda continua. Então, por exemplo, vamos pegar a engenharia de Minas, que é a área principal de vocês aí, né? E a pós-graduação em materiais também, ciência dos materiais. Mas Minas, em 2014, tinha mais de 10 mil pessoas interessadas em fazer engenharia de Minas no Brasil. Em 2023, isso caiu para menos de 2 mil. Vejam que os números são parecidos para a metalurgia, próximo de 10 mil lá, né? 9 mil e alguma coisa em 2014. Em 2023, isso caiu para em torno de 2 mil. Mecânica não é muito diferente, materiais não é muito diferente. Então, isso é um dado preocupante, né? Que nós estamos atraindo cada vez menos pessoas para essas áreas da engenharia. E aí isso se reflete no número de candidatos vaga, claro. Então, a gente percebe aqui uma queda, né? Por exemplo, metalurgia tinha lá 7,8 em média nacional, isso caiu para 2,8. Observem a geologia de 10 para 2, a mineração de 7 para 2. Então, em média nacional, né, a gente percebe que a demanda está caindo e o número de candidatos vaga reflete isso. E aí isso vai se refletir no que a gente chama de taxa de sucesso. Qual que é a taxa de o que é uma taxa de sucesso na graduação? Se eu ofereço 100 vagas, né, por ano, eu espero formar 100 engenheiros. Se eu formo 20, a minha taxa de sucesso é 20. Então, observem que as taxas de sucesso são muito baixas, né? Em média. Aqui a gente observa que não está mudando muito. No caso da metalurgia, a gente está falando coisa que está variando, né? Entre 25% e 30%. Na Minas não muda muito, a gente está entre 21% e 30% aproximadamente, às vezes dá um pico aqui de 38%, 37%. Na mecânica a situação é mais grave ainda, né? Porque a gente está falando aqui de menos de 20% e por aí vai, né? E nós podemos observar também uma queda, claro, no número de matrículas. Então, o número de matrículas aqui na metalurgia caindo. Na área de materiais aumentou, mas nos últimos anos começou a cair. Na mineração, de 2014 para cá, só queda, né? E a gente observa isso também na geologia. Apesar de ter um aumento aqui até 2016, de lá para cá queda, né? Então, são dados aí do censo. Nós fizemos uma avaliação desses dados, os dados são muito fidedignos, tá? A gente comparou, por exemplo, o número com os nossos números internos da UFOP e de algumas outras universidades que a gente teve acesso, né? Então, o censo é um banco de dados muito confiável. E aqui, um outro dado que a gente considera muito interessante, que é o número absoluto de graduados ou de graduandos ano a ano dessas engenharias. Então, por exemplo, na engenharia metalúrgica, nós chegamos a formar aqui em 2018 400 pessoas. Isso caiu para 178 em 2023. Na mineração, quase 600 lá em 2016. Caímos para 322. Observem a comparação, por exemplo, com a mecânica. A mecânica formou aqui 15 mil pessoas em 2018, né? E 2023, 12 mil, quase 13 mil. Então dá para ter uma ideia do tamanho dessas áreas no país, né? Por exemplo, a área de materiais forma muito mais engenheiros de materiais do que engenheiros metalúrgicos, né? Do que engenheiro de minas. Então isso é um dado que a gente também julga interessante e nos preocupa essa queda, né? E aí isso se reflete na ociosidade. Essa ociosidade, pessoal, é a quantidade de vagas ociosas, ou seja, se eu ofereço 100 vagas e eu tenho um curso de 5 anos, eu deveria ter um certo número de matriculados, né, circulando nesse curso, é uma carga circulante. Se eu tenho um número de matriculados em queda, né, menor do que esse número teórico, eu tenho vagas ociosas. Então a gente pode perceber que essas vagas ociosas, a tendência é de crescer, apesar de ter, por exemplo, um pico aqui em 2016, mas, por exemplo, na metalurgia, né? Como os cursos privados fecharam, então a gente percebe que isso vai começar a crescer de agora para frente, porque aqui ainda está contando matrícula, né, nesses anos aqui, de alguns cursos que não tinham mais entrada, mas ainda tinha estudantes que estão dentro do que esse não é um fenômeno só do Brasil, né? E as datas coincidem. Professor Rodrigo, o nosso colega Nixon, né? Ele é doutorando e ele fez um questionamento aqui, né? Boa noite. Na sua opinião, qual a influência da pandemia nessa queda de interesse? Sim, Nixon, obrigado pela pergunta. A pandemia tem influência, sem dúvida, né? A gente teve um impacto da pandemia, sem dúvida, principalmente nesses anos aqui, né? Só que o fenômeno, a gente percebe que ele começou antes.
a pandemia agravou, acelerou o processo, a gente percebeu isso inclusive no nosso curso, sabe? Depois que a gente voltou para o presencial, as turmas nunca mais foram as mesmas. Elas reduziram de tamanho, a gente percebe uma ansiedade muito grande dos alunos para assistirem a aula, sabe? Parece que eles não querem aula presencial, assim, não todos, né, claro. Mas a gente percebe o impacto até do nosso dia a dia, né? Mas o fenômeno começou antes. O fenômeno já vinha sendo observado antes. Rodrigo, a Isadora Mendes, né, mestranda, ela também que faz um questionamento, tá? Ela diz o seguinte: boa noite. O que você acha que pode ter sido a virada de chave que pode ter evidenciado essa queda que percebeu até a partir de 2016? Eu acho até que você já respondeu, né? Ou vai A gente vai responder tentar. no próximo, no próximo, vamos ver se no próximo bloco, né? Isso, isso. Agradeço também a Isadora. A gente vai tentar levantar alguns pontos aqui que podem ajudar a gente, pelo menos, a ter uma compreensão desse fenômeno, tá? Eu acho que nesse Eu acho que momento. tinha alguém com a mão levantada, professor. Não sei. Acho que o Eu Leonardo. levantei. Professor Opa. Leonardo. Tá. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Leonardo. Eu queria justamente fazer um comentário, Rodrigo, sobre essa causa para esse problema. Você disse que vai daqui a pouco comentar mais, mas só uma colocação rápida aqui. Eu acho que pandemia, de uma maneira geral, não pode ser responsabilizada por essa queda específica nas engenharias, porque essa ansiedade, essa postura de cidadão, de ser humano, ela está acontecendo de repente em qualquer situação, não é só na área de engenharia, não é? Então, eu acho que pandemia não seria realmente um dos problemas principais. Agora, talvez, não sei, eu não quero trazer aqui nenhuma conotação política sobre essa questão, mas eu acho que uma razão justamente para esse problema é questão de governo, porque veja que esse pico, depois queda, de certa forma, coincide com o momento que o Brasil tinha uma série de projetos importantes, acontecimentos que estavam ocorrendo em nosso país, que, de repente, fomentavam, de uma maneira geral, a engenharia. E, de repente, o governo de lá para cá não conseguiu fomentar como daquela época, e tinha também, a nível internacional, não é, um outro quadro mundial sobre a economia e relações, né, entre países. Isso eu acho que mudou muito, e isso é um componente que eu acho que é bem mais importante, e não sei como você vai depois discutir causas e soluções, né, possíveis soluções, mas nesse aspecto é uma questão difícil de resolver, né? Também não quero ser pessimista, não, mas é difícil se nós dependemos sempre de ações do governo para melhorar a nossa situação. Não, sim, professor Leonardo. A gente vai, claro, tem uma série de fatores, né, que a gente vai levantar, vão aparecer mais adiante, mas o fenômeno ele é global. Então, assim, claro que no caso brasileiro pode ter uma série de questões relacionadas à situação local, né, de governo e etc., mas o fenômeno é curioso que ele é global e ele coincide temporal, do ponto de vista temporal, sabe? Mas a gente vamos deixar para os próximos capítulos aqui que vai aparecer um pouco mais sobre isso. Eu acho, professor Antônio, eu acho que teve um colega que fez uma pergunta no chat. Isso, é o Odilson, ele tá. Boa noite. Pelo que entendi, a diminuição foi na matrícula. Os dados de evasão também foram considerados? Ah, sim. Então, Odilson, obrigado também pela pergunta, obrigado, professor Leonardo, também. Então, a gente pode perceber até por esse quadro aqui, sabe? Porque a gente aumentou o número de vagas e caiu o número de graduandos. Ou seja, para onde está indo essa turma? Para a evasão, né? Então, a evasão ela está aumentando sim, e de maneira bastante significativa, né? Então, a gente percebe isso para todos os cursos, porque todos os cursos a gente teve aumento de vagas, né? Então,
Se não está aumentando o número de graduados, né, é porque está aumentando a evasão. No caso da mecânica, por exemplo, a gente aumentou o número de graduados. Só que comparado com o número de vagas que foram abertas, não foi proporcional. Tanto que a gente percebe que a ociosidade está crescendo, né, bastante aqui nesse curso. Tá bem? O Rodrigo, o Fabiano, né, nosso colega, ele disse que concordou muito, né, com as palavras do Leonardo e aí deu uma afirmação, né? Creio que a precarização do ensino fundamental e básico também contribuiu muito. E, na minha humilde opinião, eu também concordo com o Fabiano, né? Nós que estamos acima de 4.0 tivemos uma educação diferenciada, né? Mas, como você vai ver, como eu vejo aí no seu slide, né? Você vai explanar sobre isso, eu vou deixar que você, você Perfeito. nos passe. Viu? Tá, joia. Bom, então eu agradeço a todos aí pelas perguntas e pela oportunidade da gente conversar um pouco, né? Bom, continuando então, nós fizemos também um levantamento internacional, vamos dizer, um panorama internacional, né? Então, aquele mesmo slide que eu tinha mostrado antes, ele volta aqui só para a gente contextualizar, né, essa questão do panorama internacional. Então, vamos ver se de fato tem sentido, né, esse sentimento, essa percepção nossa de que a situação também nos outros países tem piorado um pouco, né, para essas áreas minerometalúrgicas. Então a gente começa aqui, eu começo apresentando 3 países, que são países que não foram escolhidos ao acaso, né, Canadá, Estados Unidos e Austrália, porque são países que têm um setor minerometalúrgico, uma indústria de transformação importante, né. Então, nesse primeiro quadro, o que nós mostramos? Por exemplo, a curva em azul são as matrículas na Colorado School of Mines. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa instituição, é uma instituição muito prestigiada, né, nos Estados Unidos, que trabalha exatamente na área minerometalúrgica, forma profissionais para essa área. Então nós percebemos aqui, ó, de 2014 até 2022, vejam a queda, né, de mais de 400 novas matrículas caindo aqui para pouco mais de 250. Já a curva laranja mostra o número de graduados em engenharia de Minas no Canadá, que é um pico que coincide com o nosso, de certa forma. A partir de 2016, esse número começa a cair. Então, saiu de 500 graduados lá por ano, né, para um valor aqui em torno de 320, 325. Né? Se nós olharmos agora esse outro quadro, aqui aparece os dados da Austrália. Então, uma queda de 2014 até 2018, 63% no número de graduados em engenharia de Minas. E aqui, de novo, os Estados Unidos com uma queda de 39% no número de graduados nessa mesma engenharia. Né? Então, as fontes estão aqui, depois vocês podem também consultar os trabalhos. E aí, no caso dos Estados Unidos, teve até um aumento de diplomados aí nas últimas 2 décadas em engenharia de Minas, né? Só que isso se deveu muito à abertura de para estudante estrangeiro. Né? E mesmo esse público agora, as universidades lá estão com dificuldade de atrair esse público para cursarem as suas graduações. Então, por exemplo, de 82 a 2020, o número de cursos em engenharia de Minas nos Estados Unidos caiu de 25 para 14. Então, teve uma queda bastante significativa. Né? Em 2015 e 2020, uma queda de cerca de 43%. Então, a gente vê que é uma gangorra. Sobe, cai. Né? Até um certo tempo, estava associada, de certa forma, dando um spoiler aqui do que vai aparecer lá na frente, a ciclicidade de commodity. Mas a gente vai ver que talvez não seja mais o caso. Tá? Aqui mostrando mais alguns dados da Austrália, que mais uma vez é um país que tem uma indústria mineral muito importante. Né? Então esse quadro aqui nos chamou demais a atenção. Então o que a gente observa aqui? São os anos de 2011 a 2020, várias universidades australianas que oferecem cursos de engenharia de Minas. Né? Então observe, por exemplo, tinha universidade que lá em 2014 formava 50 estudantes, depois chegou a formar 78, 86, em 2020 formou 15. Mas vejam que a queda começa antes. Não é por causa da pandemia, ela começa um pouco antes. Né? Então, a Austrália saiu de 330 engenheiros de Minas lá em 2015 para 104. Tem universidade que formou 3, formava 50, Adelaide, por exemplo, New South Wales, que formava quase 80, 86, formando 15. Né? Então, apenas 60% da demanda por engenheiros, esse estudo aqui estima que está sendo suprida na Austrália. Eles estão precisando importar engenheiro para suprir essa demanda. E uma coisa muito preocupante lá,
Para manter um curso funcionando, esses cursos aqui funcionando, precisa formar entre 30 e 40 graduandos por ano, porque essas universidades elas não são públicas, elas são mantidas, tem até bolsa do Estado, mas elas precisam de um certo número para ter viabilidade financeira. Todo curso precisa, né? Então, o que esse estudo levanta, e vários outros lá na Austrália? Que alguns desses cursos podem fechar a curto, médio prazo. Então, a Austrália pode entrar numa situação muito crítica de falta, praticamente dobrou o número de vagas em aberto, que não, os gestores não estão conseguindo preencher. Então, esse número está crescendo, né? Então, vejo que nessa janela temporal, esse aumento. E aí teve um estudo da Deloitte, que é uma consultoria internacional bastante importante, né, do ano de 2023, que indicou que, por exemplo, nos Estados Unidos, 50% dos engenheiros de Minas vão se aposentar na próxima década, né? E a idade média desses profissionais é 46 anos. No caso do Canadá, vai precisar entre 80 e 120 mil trabalhadores até 2030 nesse setor. E um outro levantamento de uma outra consultoria importante, que é a McKinsey, de 2024, muito recente, né, mostrou que 71% dos executivos da mineração, isso globalmente, tá, pessoal, concordam que há escassez de talentos e 86% relataram dificuldades em reter talentos, né? Então, são números bastante significativos. Mais alguns dados corporativos, no caso do Chile, por exemplo, nosso vizinho, né, é um líder na produção de cobre e é o segundo aí na produção de lítio, que são metais muito importantes para a transição energética, todos nós sabemos disso. O Chile precisaria contratar 34 mil novos profissionais até 2032, estimando, né, um certo crescimento. Então, vejam que também aqui na América Latina, nosso vizinho. E aqui um relatório produzido por uma outra consultoria, que é a Ernst Young, né, de 2023. Esse relatório é focado na área minerometalúrgica. A gente colocou aqui as fontes, né? A fonte é um relatório muito rico, tá? Então, ele aponta que a força de trabalho seria 7º risco ou oportunidade, né, para o setor minerometalúrgico globalmente falando, né? Então, resumindo a história, né, tanto os dados nacionais, que a gente já viu, quanto esses dados internacionais corroboram aquela visão, aquele sentimento, né, de que essas áreas estão perdendo atratividade, né? E aí a questão que vem é, por quê? Por que será que isso está acontecendo, né? Não é fácil responder essa pergunta, e eu não tenho a pretensão aqui, né, claro, de responder isso de maneira fechada. A gente está aqui para fazer uma conversa, uma discussão, mas a gente que é pesquisador, a gente vai atrás das evidências, né? Então, nós levantamos várias evidências que a gente vai apresentar para vocês aqui no próximo bloco, né? Mas antes disso, a gente faz aquela parada rápida, se alguém tiver alguma pergunta, né, em relação a esses dados internacionais. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, se quiser fazer também contribuição, fica à vontade. Temos sim, Rodrigo. O seu xará, o Rodrigo Valentim, ele tem um questionamento. Ele fez essa pergunta no momento que você iniciou esse bloco. Aí sim, eu esperei você terminar para fazê-lo, tá? Então ele diz o seguinte: temos dado do quanto que outros países estão se desfavorecendo com o declínio dessas engenharias no Brasil, nós que somos um país rico em minério? Não, então, uma coisa, Rodrigo, obrigado pela pergunta também, tá? Tem um professor da Austrália, que eu vou até mostrar um trabalho de um deles aqui, esse que eu estou citando agora, ele nem aparece nessa apresentação, mas ele está lá naquele artigo, né, que a gente publicou. Ele levanta para a Austrália uma questão preocupante, que a gente acabou de ver os dados, né, no caso australiano aqui, da queda de formação aqui de engenheiro de Minas, né, e a Austrália precisa de muito engenheiro de Minas, que a Austrália está suprindo isso aqui, importando profissional. Só que ele até cita o caso brasileiro, ele fala, ó, os engenheiros de Minas que formam no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, eles estão sendo disputados, né, por esses países, por esses outros mercados. Então, é uma questão complexa. Porque a gente está deixando de formar aqui e os outros países também estão formando menos. Então isso impacta, eu não sei se é esse o sentido da sua pergunta, mas isso impacta de uma maneira mais global, né? Do ponto de vista até de exportar esse profissional. Sobre a nossa questão de produção, o Brasil está crescendo a produção mineral, né? A gente está, de certa forma, contornando isso. Produzindo cada vez mais, as empresas têm investido em projetos novos, né? Então a gente tem aumentado, a gente está produzindo mais de 450 milhões de toneladas, se eu não me engano, de minério de ferro por ano, né? Mas a médio prazo, a indústria está se preocupando bastante com isso, né? E já a curto prazo, porque isso está impactando
a reposição de profissionais, né? Então, eu não sei se é essa a sua pergunta, tá, Rodrigo? Mas tentei dar um panorama geral aí. Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei. Pois não, professor. Durante esse processo, né, de diminuição, né, você nos mostrou a forma, por exemplo, nós temos as engenharias, né, e temos os cursos de tecnologia, né? Sim. Vamos dizer assim, essa diferenciação pode ter causado aqui, ou não sei como o sistema fora, pode ter causado vamos dizer assim, esse aumento? Sim, professor. Então, isso é um spoiler do próximo bloco, né? Que está nessa tentativa nossa de diagnosticar, de certa forma, ou de levantar alguns motivos de por que esse fenômeno está acontecendo. Então, isso pode aparecer aqui no próximo bloco, tá? Mas é isso. É, a Lívia, depois, Leonardo, eu passo a palavra para você. A Lívia, ela quer saber o seguinte: sabe o que esses pais estão fazendo para atrair esses estudantes para as engenharias? Perfeito, Livro. Obrigado também pela pergunta. Então, eu vou mostrar também essa spoiler do próximo bloco, né? Ou de um bloco adiante depois do próximo, que Uhum. são as ações que têm sido feitas, né? O que tem sido feito, tanto aqui quanto nos países desenvolvidos, né? E outros países também em desenvolvimento, para tentar contornar o problema, né? Uhum. Nos anos 2000, por exemplo, Estados Unidos e Europa, eles abriram, né? O seu mercado de graduação muito para os estudantes é, da América Latina, da Ásia, né, da Índia, da África. Então, isso foi uma estratégia que eles tiveram lá naquela época, principalmente, talvez também muito na pós-graduação, sabe? Na pós. A gente tem até dados disso que estão lá no artigo. Por exemplo, no Canadá, quando a gente sai da graduação para a pós e nos Estados Unidos, aumenta muito a proporção de estrangeiros, né? Isso é uma estratégia deles lá. Só que eles estão com dificuldade também nos últimos anos, né? A gente tem colegas que a gente tem contato nesses países e esses colegas já têm reportado para a gente há algum tempo, né? A dificuldade de atrair. Às vezes eles até querem que a gente indique brasileiros, né? Mas isso vai aparecer aí também nos próximos slides, tá? As Le- estratégias. Leonardo, pode ficar à vontade. Tá bem. Rodrigo, você demonstrou, então, nesse segundo bloco, que o problema não é só nacional, local, o problema é internacional. Uma Isso. questão só me veio à cabeça agora. E a China, a Rússia, esses países comunistas, eles também passam por esse mesmo problema ou eles escondem seus dados? Não, então, professor, nesses países, assim, a gente não conseguiu encontrar, eu não sei se eles escondem, tá? Mas a gente não conseguiu encontrar muitos dados, assim como a gente não conseguiu encontrar muitos dados também de alguns países europeus, né? Observem que a gente fala muito do Canadá, da Austrália, do Chile, dos Estados Unidos, né? E em muitos países europeus também a gente está com dificuldade de encontrar dados, né? Na China, a gente imagina que cresceu bastante, né, a formação em engenharia, até pelo desenvolvimento que eles tiveram aí nas últimas décadas, né? Mas esses dados não estão facilmente assim disponíveis. A mesma coisa para o Japão, a mesma coisa para a Índia, né? Que são países também que têm indústrias de transformação importantes, né? No caso do Japão, por exemplo, mas a gente não encontrou, né? Talvez teria que aprofundar um pouco mais, talvez até procurar em língua local lá, não sei, mas a gente não encontrou esses dados, tá? E na Rússia também não. A Rússia também não. Rodrigo, a Lohane, né, ela faz uma pergunta que é a seguinte: existe algum gráfico comparativo sobre a variação salarial das áreas citadas com relação à queda nas matrículas e de formados? Excelente, Lohane. Obrigado também pela pergunta, obrigado também, professor Leonardo. Isso também é um spoiler do próximo bloco, tá? Aqui a gente vai. Uma das questões que a gente discute, de possíveis causas, nós vamos entrar um pouquinho nessa questão de remuneração, de oportunidades das áreas, para ver se isso tem alguma influência também ou não. Como eu falei, né, é muita pretensão tentar explicar esse fenômeno, mas a gente foi atrás de evidências. Isso vai aparecer, tá, Lohane? Talvez a gente consiga responder nos próximos slides aqui essa sua pergunta. Tá? Creio que, por momento, são essas, Rodrigo. Tá joia. Bom, então, dando sequência, né?
Vamos tentar discutir aqui alguns possíveis motivos, né? Então, vejam, essas empresas, elas contrataram, e os próprios governos, né, contrataram agências de pesquisa e consultorias para fazer alguns levantamentos. O Canadá, por exemplo, o professor Leonardo tinha perguntado de dados, é um país que tem um trabalho estatístico muito rico, assim como a Austrália. São os dois países que têm mais dados divulgados em agências públicas do Estado mesmo, desses países, né, que fazem esse trabalho. Então, aqui eu apresento um trabalho, um resultado, né, lá para o Canadá, que seriam quais os setores os jovens têm interesse em trabalhar. Então, veja, aqui eles fizeram entrevistas com 3.000 pessoas que tinham entre 15 e 30 anos em dezembro de 2020. Né? 3.000 pessoas nessa faixa etária. E qual foi a pesquisa? Qual setor, né, essas pessoas trabalhariam? Ou quais setores? Né? Então, eles apresentaram esses setores que vocês estão vendo aqui, começando com saúde, alta tecnologia, artes, chegando aqui na parte inferior na nossa área, que é a mineração, óleo e gás, construção, manufatura, né? Então, olha que interessante o resultado dessa pesquisa, né? Se a gente observar, por exemplo, a área de mineração, 70% dos entrevistados nessa época, nessa faixa etária, falaram que definitivamente não trabalhariam e provavelmente não trabalhariam, né? Então, isso chama muita atenção, porque o Canadá é um país em que essas áreas geram bastante riqueza, tem uma importância muito grande na indústria. Se a gente pegar, por exemplo, o setor de saúde, é exatamente o oposto. Mais de 70% aqui, provavelmente, isso aqui vai dar mais de 70%, trabalhariam nesses setores. Assim como tecnologia, assim como artes e cultura, assim como serviço financeiro, nós não temos nada contra essas áreas. Muito pelo contrário, são todas áreas muito importantes, né? Mas chama muita atenção uma área tipo a mineração e óleo e gás, que são áreas importantes no PIB lá do Canadá, né, na geração de riqueza, ter uma rejeição tão grande. Isso aqui mostra uma certa rejeição das áreas, né? Então, esse dado chama atenção. Outra coisa que chama atenção, isso é um trabalho feito pela McKinsey, que é uma consultoria muito grande, né, internacional, ela foi contratada pelas mineradoras para fazer esse trabalho, que é o seguinte: o que os trabalhadores do setor de mineração realmente querem? Então, a McKinsey fez aqui um ranqueamento, né, na proporção dos trabalhadores da mineração que pretendem, quando a pesquisa foi feita, continuar no seu trabalho atual. Ou seja, são pessoas que trabalham no setor e que estão satisfeitas e que querem continuar, né? E aí a McKinsey pediu para elas ranquearem os motivos. Eles podiam dar mais de uma resposta. E aí o motivo número 1 para essas pessoas que pretendem continuar foi a flexibilidade no trabalho. O motivo número 2, trabalho com propósito. O número 3, a equipe, os colegas. Depois a remuneração aparece em quarto lugar, a remuneração. Então, olha que interessante, até combina um pouco com a pergunta da colega Lohane anteriormente, né? Depois vem segurança e a comunidade. E aqueles que querem sair, ou seja, aquelas pessoas que pretendiam deixar o posto de trabalho, que não estão satisfeitas, que trabalham no setor de mineração, mas querem sair. Quais são os motivos? O número 1, falta de desenvolvimento da carreira, remuneração inadequada depois, falta de flexibilidade. Olha como a flexibilidade é um valor, né, para os trabalhadores desse setor, né? Falta de propósito, equipes que não dão suporte e falta de liderança inspiradora. É claro que aqui o número não é muito grande, né? É uma amostragem pequena, mas é uma coisa que chama a nossa atenção. Isso aqui já pensando nos profissionais. E aí nós fizemos um levantamento em vários relatórios de consultoria e matérias internacionais, para tentar levantar os motivos internacionalmente. Então, o que a gente percebe muito recorrente? Uma imagem negativa do setor, né, perante a sociedade e, sobretudo, perante as novas gerações. Então, eles associam, né, muito o setor com poluição, questões de direitos humanos, falta de equidade de gênero. Então, a gente colocou aqui referência para vocês verificarem, por exemplo, isso, né? Tendências gerais das novas gerações associadas com expectativa de trabalhar com propósito, né? Desconexão com política da empresa e política dos gestores, né? Então há uma certa desconexão, né, disso. Competição com a parte digital, essa questão do balanço vida e trabalho, e dentre outros motivos, também foram levantados aqui por consultorias internacionais que estariam afastando os trabalhadores e os estudantes, né, dessas áreas. Também, por exemplo, isso aqui é uma coisa que chamou muita atenção. Lá no Reino Unido, várias universidades baniram companhias de óleo
gás e mineração de eventos de recrutamento nos campi. Isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, até chocante, de certa forma, né, sem fazer juízo de valor, mas imagina, você está no Reino Unido estudando engenharia mecânica, de repente a sua universidade não recebe mais na feira de recrutamento para estágio uma BP, né, uma BHP Billiton, né? E várias associações estudantis têm reportado boicote a esses setores. Essas universidades, inclusive, baniram essas empresas por pressão dos próprios estudantes. Então, isso volta naquela primeira questão, talvez, da imagem muito negativa dos setores, né? Óleo e gás, mineração, indústria de transformação, metalurgia básica, né? Então, isso é uma coisa que aparece muito, de maneira muito recorrente, que a gente percebeu. E aí, continuando isso, por exemplo, tem um relatório da Deloitte que mostra que isso é um paradoxo, né? Porque nunca a gente precisou de tanto produto do setor mineral, de materiais, né? E nunca foi tão grande a oposição pública a esses setores, né? Então, é um paradoxo. Outra coisa que esse relatório traz dessa consultoria Deloitte lá de 2024, né? Muitas notícias ruins que são difundidas na mídia, né? Sem destacar os aspectos positivos dessas áreas, né? É claro que, não estou entrando em juízo de valor aqui, mas é um dado, né? Ou seja, há um destaque muito grande quando tem acidente, quando tem questão ambiental, quando tem, né, falhas, enfim. Então, cerca de 45% da economia mundial depende dessa área, depende da mineração, né? Então, é mais uma vez um paradoxo, né? Como 45% da economia mundial passa por isso, nenhum setor tem um potencial tão grande para influenciar positivamente as questões sociais, ambientais e desenvolvimento, né? Que é uma coisa que a gente percebe que pode ser uma alavanca para transformar isso, né? E aí, aqui um artigo da Bloomberg, que é um jornal e uma revista da área de economia, né, que mostra que a falta de profissionais capacitados poderá impactar, né, o atendimento às demandas e preocupações justas da geração Z e de outras, né, para a gente não falar que a gente está estigmatizando a geração Z, mas quais são as preocupações justas? Transição energética, aumento do custo de vida, né, que é uma preocupação deles, a questão da sustentabilidade, dentre outras, né? Então é mais uma vez um contrassenso, que ao mesmo tempo que afasta, é um setor que é necessário, né, para tudo isso que a gente tem de aspiração. Depois a gente vai falar mais sobre isso um pouco também. E aí vem aquela questão: será que isso é culpa da ciclicidade? Porque a gente sabe que o setor é cíclico. Os colegas mais experientes que estão aí, eles sabem disso, né? O setor é cíclico, ou seja, o minério de ferro sobe de preço, cai de preço, o aço sobe de preço, cai de preço, a economia melhora, demanda mais aço, demanda menos aço e por aí vai. Então esse setor é naturalmente cíclico, tem oscilação de mercado, né? Então, quando tem queda do preço de minério de ferro, por exemplo, né, muitas empresas cortam investimento em formação, bolsa de estágio, incentivo para estudante. Isso a gente sabe que acontece. Agora, será que é culpa disso, né? Parece que isso está passando agora dos ciclos econômicos, está indo além. Isso está mais associado agora, parece, a uma desconexão, né, entre os jovens e o próprio setor, uma visão do setor, tá? Por quê? Mesmo com a recuperação do setor, depois da pandemia a gente vê um boom aí no minério de ferro, por exemplo, né, aumentando muito de preço. Lá em 2015, 2016, foi o fundo praticamente, né? A gente teve ali uma queda das commodities em geral. Só que depois né, a curva inverteu. E mesmo diante disso, a queda continua. Ela é contínua, ela não voltou, né? A gente não teve um aumento de demanda quando o preço das commodities voltou para patamares mais altos. Então, isso parece ser um problema estrutural, né? E a gente percebe uma redução no interesse geral dos jovens, né? Tá até em negrito aqui, que esse trabalho mostra, que é o seguinte: essas gerações mais novas, elas querem trabalhar em empresas que refletem os seus próprios valores, né? Então está tendo essa desconexão com o setor precisa melhorar a sua imagem aí, a gente vai falar mais sobre isso na frente, né? E aí, uma outra questão é, será que faltam oportunidades? Até respondendo a pergunta dos colegas anteriormente, né? Será que esse setor não está atraindo por falta de oportunidade ou questão de remuneração? Veja, a própria Bloomberg e outras matérias falam o seguinte: como está graduando cada vez menos, né, é uma questão de lei de mercado. Se eu tenho menos graduandos, né, a gente espera que as carreiras nesse setor sejam carreiras mais atrativas e lucrativas, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, em 2024, engenheiro de minas e metalúrgico,
estavam sendo contratados com média salarial de US$ 131 mil por ano, novas contratações. Isso é mais que o dobro da média do setor privado no país, né? Então é uma remuneração interessante, né? Por exemplo, outras engenharias, que são engenharias que formam mais profissionais, essa média salarial é de US$ 98 mil, né? Por exemplo, na Austrália, um outro recorte aqui muito, muito interessante, né? Os trabalhadores do setor de mineração na Austrália representavam só 2,1% da força de trabalho lá em 2024, mas eram os maiores salários semanais de todo o setor industrial. Pra vocês terem uma ideia, o salário semanal na Austrália para a área de mineração é em torno de $2.400. Vejam que é quase o dobro da média industrial, de $1.300. Né? Então, é uma área que na Austrália, por exemplo, tem atratividade do ponto de vista financeiro. A gente sabe que lá existe uma questão de trabalhar em minas muito remotas, né? Então às vezes o trabalhador fica embarcado, mas, enfim, é um setor que tem uma remuneração interessante, né? A Austrália, por exemplo, fez uma campanha na Nova Zelândia para tentar atrair profissionais para essa área, porque eles estão com dificuldade, e eles podiam, esses neozelandeses, né, podiam ganhar até $200 mil anualmente, que é o triplo da média de remuneração da Nova Zelândia, ou seja, mais um indício que tem oportunidade, né? E para fechar essa questão internacional, né, essa questão de oportunidade, entre 1982 e 2015, a engenharia de Minas teve a maior empregabilidade de toda a Austrália. Todas as profissões, né, de nível superior na Austrália, a empregabilidade mais alta era da engenharia de Minas. Em 2018, 96% dos graduados formavam já com emprego, ganhando um salário médio de US$ 95 mil. Né? Aqui no Brasil também, até pouco tempo atrás, o curso de engenharia de Minas da UFOP era o de maior empregabilidade de todo o país. Né? Então, isso é uma questão. É claro, pessoal, que isso aqui é uma questão estatística, né? Eu vou até mostrar dados aqui do Brasil, né? Por exemplo, eu tenho ex-alunos muito competentes, né, muito bem formados, que às vezes demoraram um pouco para conseguir entrar no mercado. A gente não está falando aqui de casos individuais. O que a gente está mostrando, né, são questões estatísticas, ou seja, se a área está formando menos pessoas e você tem uma boa formação, estatisticamente você tem uma probabilidade maior de conseguir uma boa oportunidade. Mas, como eu disse, né, casos pontuais, às vezes ligados a perfil, né? Às vezes o perfil que a empresa está procurando não é o perfil que o profissional tem, enfim, essas questões individuais, pontuais, aí a gente não tem como discutir nisso, né? Mas, de uma maneira geral, a gente vê que o setor tem oportunidades, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, a gente não tem tantos dados igual na Austrália, no Canadá, né? Mas, por exemplo, tem uma pesquisa anual do G1 que sai todo ano. O que é essa pesquisa? O G1, que é o site, cria um ranking, né, dos profissionais mais bem e menos bem pagos do Brasil, das contratações do ano anterior. Então, por exemplo, engenheiros de minas e metalúrgicos, eles sempre figuram entre os mais bem pagos de contratações novas no Brasil. Por exemplo, no ano de 2023, aqui, ó, o engenheiro aeronáutico liderou contratações novas, tá? Uma média desse valor. Logo depois vem engenheiro de minas ligados a projetos, né? Uma remuneração média nesse valor que vocês estão vendo aqui, em torno de R$ 15.500. Logo depois aparece o metalurgista, em torno de 10 mil. É claro que essa nomenclatura Minas, ela pode incluir também alguns metalurgistas, tá? Nem sempre essa nomenclatura é muito clara. Assim como algum metalurgista pode incluir Minas, porque esses profissionais, eles trabalham em conjunto em várias áreas, né? Mas tem uma ressalva aqui, né, que é a questão de preocupação com contratação no Brasil. Por exemplo, lá nessa plenária da BN Week, os estudantes relataram, né, até para o pessoal da indústria que estava lá, muita prática de contratação como analista. Ou seja, contrata um engenheiro, só que não registra como engenheiro. Então isso é uma coisa também que a gente não tem dados, mas é uma coisa que precisa ser discutida aqui no cenário brasileiro, né? Ou seja, contrata profissionais para ganhar abaixo do piso. Isso ainda é uma prática de algumas empresas, e isso é uma coisa que desestimula a formação nos setores de engenharia, né? Um problema também que tem que ser endereçado, incluindo entidade de classe, etc. Né? Bom, com isso a gente fecha esse bloco de tentativa de levantar alguns pontos. Né? Então vocês viram aqui, a gente mostrou vários pontos que envolvem visão da área, aspiração das novas gerações, competição com outras áreas, né? E essas questões de ciclicidade, remuneração. E aí nós fazemos essa pausa para ouvir eventuais perguntas, né?
eventuais contribuições dos colegas aí, eventuais visões divergentes também. A gente aqui não é dono da verdade, então fiquem à vontade aí para se manifestar, tá, pessoal? Professor Leonardo, por favor, pode fazer sua pergunta. Pois é, Rodrigo. Você tem, então, dentro todas essas questões, você tem algum item que seria a principal causa para esse problema? Você elencaria alguma coisa que teria o maior peso para dificultar, prejudicar essa questão? Então, professor, aí eu vou falar da minha opinião, né? Não é mais baseado, de tudo que a gente leu, né? Nós lemos aí quase 50 trabalhos, relatórios, e, enfim. Aí é uma opinião minha baseada num sentimento, né? Eu não tenho dado para provar isso, mas baseado nesse sentimento que eu tive lendo esse tanto de coisa, e também conversando com colegas, né? E convivendo, a gente trabalha nessa área, então é uma área que a gente está envolvido, né? Me parece que é essa questão da visão da área, sabe? Essa questão de serem indústrias mais ligadas a setores muito tradicionais, talvez, né? São áreas que não têm conseguido fazer um marketing positivo, né? A gente, por exemplo, a minha geração, eu sou da geração aí que, né, cresceu ali naquela transição tecnológica, né? A gente, por exemplo, quando eu entrei na universidade, tinha muita propaganda, quem vai trabalhar no Google tem lá um escritório todo cheio de né, uma coisa diferenciada, tem lá, o pessoal trabalha num ambiente muito mais descolado, né? Então isso é uma coisa que foi atraindo a turma para o setor, por exemplo, de tecnologia. Essa questão de poder ter flexibilidade de horário, né, de local de trabalho, que nas nossas áreas é um pouco menos flexível, né? Isso é uma coisa, inclusive em outras áreas isso tem voltado, né, para ter menos flexibilidade, não vamos discutir isso aqui, mas me parece que é muito uma visão da área, sabe, professor Leonardo? E alguns eventos, talvez, que aconteceram aí, associados à mineração, principalmente, né? E também outras áreas, por exemplo, na Europa, para não dar caso pontual, vamos pegar um caso fora, né? Para não falar que a gente está pegando caso aqui do Brasil. Por exemplo, tem uma siderúrgica no sul da Europa, que é uma siderúrgica muito grande, é a maior da Europa em funcionamento. Ela sempre está lá saindo na mídia, sabe? Associada a problema de poluição, né? Então isso tudo vai juntando uma teia, né? Na minha visão, que vai afastando, vai criando uma visão muito negativa das áreas, tá? Das áreas. Então, a gente vai ver o que essas áreas têm feito, né? E se isso corresponde com a realidade, né? E sim, a gente até brincou lá, o professor Leonardo, na plenária da BM, que o agro é pop, né? A gente começou, todo mundo sabe dessa campanha que o Brasil tem feito nos últimos anos, o agro é pop. Mas a mineração e a metalurgia parece que não são pop. Então a gente precisa mudar essa visão, porque são áreas que impactam muito positivamente. Nós estamos aqui num ambiente, né, que tem várias pessoas que estão se especializando nisso, nós trabalhamos com isso, né, é o nosso dia a dia, e, por exemplo, eu sou um apaixonado pela área de metalurgia, mas a visão da área precisa, a indústria precisa se recolocar nesse aspecto, sabe? A gente vai discutir isso um pouco aqui no próximo bloco. Pois é, então, voltando a que nós comentamos logo no início, eu acho justamente que essa é uma responsabilidade grande de governo e, então, agora acrescentando, de empresas também do setor para Perfeito. tornar realmente esse assunto pop. Porque nós da universidade já fazemos isso, com certeza, não é? Nós fazemos uma publicidade, uma propaganda enorme para nossos alunos quando entram, para que eles permaneçam no curso, que eles tenham o melhor curso possível e sejam felizes depois, não é? Então, a responsabilidade grande, na minha opinião, é realmente governo e empresas tentarem reverter essa situação. Claro que a gente tem também nossa parte, mas menos peso para a gente e mais peso para governo e indústria tentar reverter essa situação. Perfeito. Tem que ser um esforço conjunto, sem dúvida. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso também, professor, mas sem dúvida. Luiz, deixa eu fazer só a pergunta aqui da Lohane, aí depois eu passo para você fazer seu questionamento. Então, Rodrigo, a Lohane ela faz a seguinte pergunta. Sobre os profissionais formados no Brasil, existe um número realista de engenheiro de mina e engenheiro metalurgista com CREA ativa em 2025? Então, Lohane, eu não sei te responder a pergunta, sabe?
Até saiu um relatório do CREA. Esse relatório deve ter 1 ano e meio que saiu, sabe? 1 ano. Inclusive, a gente estava escrevendo, trabalhando naquele artigo quando esse relatório saiu. Só que esse relatório ele faz um recorte de algumas áreas, por exemplo, áreas de engenharia um pouco mais amplas, né? Tipo a mecânica, civil, mas eu não sei te dizer. A gente teria que entrar em contato com o CREA, porque eu não sei o número, sabe? Eu não tenho esses dados, tá? Mas agradeço também a pergunta. Luiz, pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Rodrigo, vou só fazer um comentário geral aqui. Uma pessoa que, junto com o Leonardo, aí nós temos uma trajetória de muito tempo aí no meio acadêmico e tudo mais. Antes da virada do século, o engenheiro era muito valorizado. O engenheiro, ele administrava muitas pessoas. O sistema não era informatizado, então precisava de mais do engenheiro. Eu me lembro que o país falava que precisava de 25, estava faltando 25 mil engenheiros. Então, ele era respeitado. O que aconteceu com o passar do tempo? As empresas foram cada vez ficando mais enxutas, muito enxutas, foram informatizando. Você mesmo que trabalhou no centro de pesquisa. Eu me lembro na década de 80, o professor Leonardo também deve lembrar, tinha 300 pessoas trabalhando no centro de pesquisa. Desses 300, 100 eram engenheiros. Pouquíssimos tinham pós-graduação, mas eram engenheiros. Então, aí isso já mostra como que era diferente, né? Ultimamente, é muito... E naquela época, o preço da tonelada de minério de ferro ficou por décadas, era $20. Com o passar do tempo, pulou para 200, chegou até $200. Então, mudou todo o panorama. O aluno, o formando, ele está muito desestimulado, ele está muito porque as empresas cobram muito, pagam pouco, pagam mal, né, vamos dizer assim. Então, isso daí, de uma certa forma, contribuiu para esse desinteresse, vamos dizer assim, né, da figura do engenheiro. Nós tivemos professores, eu me lembro, nobre professor de mineralogia lá, professor Jair, o professor Leonardo conhece, ele falou que o engenheiro fazia até parto ele fazia quando estava no meio do mato lá, entendeu? Então era uma pessoa extremamente valorizada. Agora... É isso mesmo, Luiz Cláudio, exatamente. Agora, o engenheiro, o que é o engenheiro? Então, são muitas coisas, isso é uma tendência que não adianta, as empresas estão cada vez mais precisando daquele engenheiro de chão de fábrica. Bom, é isso, um comentário geral aí. Obrigado, viu? Ok, professor Luiz Cláudio, obrigado pelo comentário. O seu comentário até me lembrou uma coisa. Outro dia eu estava até olhando os slides do professor Leonardo, ele deu até uma palestra aqui há umas semanas atrás, né, professor Leonardo, sobre análise de falha. Que é uma área que a gente trabalha, né? Vocês são pioneiros aí na UFOP nessa área. E me chamou a atenção porque o professor Leonardo apresentou no slide dele. Na verdade, esses slides que eu estava olhando são slides antigos, de quando eu era aluno da graduação, lá em 2009, por aí. E o professor Leonardo tinha colocado no slide a remuneração de um engenheiro forense nos Estados Unidos, Leonardo. Acho que, inclusive, mantém esses dados, né? Quanto que ganha um engenheiro forense, né? E me chamou a atenção porque eram dados de 2001 que mostravam que um engenheiro forense estava ganhando em torno de 120, 130 mil dólares, né? Em 2001. 140 mil por aí, é o dobro do normal. É o dobro do normal, lá em 2001. Hoje, a gente fez um levantamento de vagas internacionais, até para esse artigo, para mostrar essas vagas, principalmente nos Estados Unidos, que tem muita vaga. Um engenheiro de análise de falha hoje nos Estados Unidos, ele está ganhando em torno de entre 140 e 160 mil dólares. Ou seja, em 2001, um engenheiro ganhava 140 mil dólares para trabalhar nessa área. 20 e tantos anos depois, né? 20 anos depois, ele está ganhando 160 mil dólares. Mas olha a inflação do dólar de lá para cá. Então cai um pouco nisso que o Luiz Cláudio falou. A gente percebe que
A produtividade aumentou, porque esse engenheiro hoje, ele com certeza faz muito mais do que o anterior fazia, porque ele tem acesso a ferramentas de produtividade muito maior, né? Então ele faz o que vários faziam lá atrás, né? Mas a remuneração de fato não seguiu essa tendência de aumento de produtividade, né? Então pode ser que de fato tenha relação com isso, né, Luiz Cláudio? Isso aí é uma coisa mais ampla, né? Não só na nossa área minerometalúrgica, mas uma coisa mais ampla. Então faz sentido sim essa colocação. Obrigado aí também pela contribuição. Rodrigo, o Pois não. Lucas Rodrigues, ele faz um questionamento, uma pergunta aqui. Isso é o seguinte: será que a popularização dos cargos de analistas, entre aspas, tá, estão mascarando a presença e a importância dos engenheiros no setor minero metalúrgico? Então, Lucas, obrigado também pela pergunta. O problema é que no Brasil a gente não tem esses dados, né? Isso foi até muito debatido na plenária, e depois a gente vai mostrar também o que tem sido feito, e a gente continua debatendo isso, tá? Mas a gente não tem esses dados. Então, a gente tem a percepção. Até nós levantamos, até também tem relação com a pergunta da Lohane, que é a pergunta anterior aqui do chat, né? Sobre essa questão do número. Uma coisa que a gente pretende fazer, mas isso não é fácil de ser feito, é um levantamento de egresso, sabe? Porque isso a gente às vezes tenta fazer, mas o pessoal não participa muito, né? Para levantar entre os egressos, né, por exemplo, de 20 anos atrás, dos últimos 20 anos, quem está no setor, quais cargos estão trabalhando como engenheiro, mas porque no Brasil a gente não tem esses dados. E as empresas, a gente até está num grupo de trabalho com várias empresas, tá, Lucas? A gente tentou convencê-las, né, porque elas estão muito preocupadas com esse cenário, a abrir um pouco esses dados, mas eles falaram que não pode, que isso envolve questões competitivas, então não é uma coisa que a gente tem acesso fácil, tá? Infelizmente, não é um dado fácil de ser acessado, ok? Mas pode ter a relação também, claro. São essas, Rodrigo, os questionamentos. Perfeito, obrigado então. Bom, então, último bloco aqui, antes das considerações finais, né? O que tem sido feito, então, diante desse cenário que a gente está vendo que não está bonito, né? E nos preocupa, né? O que tem sido feito? Tanto no Brasil quanto no exterior. Então, eu começo mostrando aqui um trabalho do professor Reis, professor Peter Reis, ele tem muita experiência, né? Ele é um professor lá da Austrália, que trabalha com engenharia de minas e metalúrgica, né? E ele escreveu um artigo lá em 2019, até antes da pandemia, que a gente fez uma tradução aqui, O Mundo Precisa de Engenheiros Metalúrgicos de Processo, que ele levanta nessa época, né, que estava difícil de atrair profissionais lá, por exemplo, para a Austrália e de outros países. Então ele traz algumas sugestões para despertar o interesse dos estudantes por essa área. Quais são as suas sugestões? Primeiro, ele alerta para o seguinte, né? Um curso universitário não pode ser simplificado de maneira irresponsável, porque ele percebeu que muitos cursos por aí começaram a simplificar de maneira irresponsável, né? Começa a cortar a disciplina, porque fala, isso tem até a ver com o que o Antônio falou lá no início, às vezes da formação anterior, né? O professor Antônio levantou no início da palestra. Às vezes o aluno chega do ensino médio, por exemplo, no caso brasileiro, sem uma base. Então ele vai sofrer muito, ele vai ter uma dificuldade muito grande no início. Então, essa história de sair simplificando a matriz de maneira irresponsável, o Reis alerta que não é uma solução. Porque nós precisamos de formar profissionais bem enraizados aqui, né, com o básico. Depois, se ele tem o básico bem feito, ele consegue se adaptar, porque o mundo está cada vez mais complexo, né? Então, a ideia é ter profissional que consiga se adaptar nesse mundo complexo. Então, ele tem essa segurança para depois seguir o caminho dele, claro, fazendo as suas especializações, mas ele alerta que isso não é uma solução inteligente, sair simplificando matriz, porque isso vai trazer perda de competência também, né? Depois ele traz uma sugestão que seria reconhecer uma liderança da indústria, que tenha proatividade e que dê suporte à academia. É isso que o Leonardo está falando, né? A indústria também contribui com isso. Os estudantes precisam perceber essa participação da indústria, né? Criação e divulgação de plano de carreira mais atrativo, desafiador, flexível por parte da indústria. Promover uma visão positiva e excitante, né, para o estudante, que possibilite perceber o engenheiro, como que o engenheiro pode contribuir com um futuro sustentável, né, nessa sociedade. Ele precisa se sentir parte útil do processo,
o professor Reis chama atenção para isso. Ampliar a participação da indústria de novo na academia, como forma de diagnosticar oportunidade, fazer projeto em conjunto, né? E, por fim, ele cita que deve haver uma mudança de mentalidade, né? Para as novas gerações, eles estão interessados não só em obter lucro, mas em modificar o presente buscando um futuro melhor. Então, eles querem ser vetores de mudança. Então, se vocês repararem, aquele artigo que a gente publicou até dialoga um pouco com esse artigo do professor Reis, quando a gente coloca lá que os alunos, os engenheiros, né, precisam se sentir protagonistas da mudança, né? Então, é um trabalho aqui bastante interessante. Só que a gente pesquisou outras fontes, né, de relatório de consultoria internacional novamente, e o que a Deloitte cita aqui e traz como sugestão? Veja, essa consultoria foi contratada pelas empresas de mineração para fazer diagnóstico, né, e dar sugestões. Então, colocar as pessoas e os recursos naturais no centro da estratégia, projetar a organização e produto com maior circularidade, foco nisso, né, criar ambiente de trabalho mais seguro, inclusivo, respeitoso e promover uma inovação contínua. Uma outra consultoria que é a Ernst Young, de 2024, né, vejam, entre as 12 maiores mineradoras do mundo, entre 2018 e 2022, o segundo maior investimento foi em descarbonização e soluções sustentáveis, soluções verdes. Representou 27% do total investido, né? Só fica atrás da parcela que vai para o negócio principal da empresa, que é exploração e produção. Mas veja, isso não é divulgado, pelo menos a gente não tem percebido, né, de maneira muito ativa esse tipo de informação. Pelo menos eu não tinha percebido, né? E aí esse mesmo relatório fala que isso não é, isso vem de pressão, né? Pressão da sociedade, pressão de atores envolvidos, né? Agências de regulação, né? E aí essas empresas têm investido em inovação, em direção à sustentabilidade. Por exemplo, várias criaram startups ligadas a armazenamento de energia, baterias, hidrogênio, novos negócios. Então é um movimento que essa agência reportou como uma tendência, né? E aí ela cita que as questões relacionadas a ESG, né, que são questões relacionadas a social, ambiental e governança corporativa, era o maior risco e a maior oportunidade para a mineração global no ano de 2024. Só lembrando que ela também cita que a recursos humanos era o sétimo, né? Então, veja, essa área é o maior risco, segundo essa consultoria, né? Aqui, continuando, né, entre as ações reportadas agora por gestores, o que os gestores estão fazendo para mitigar o problema de contratação, né? Por exemplo, para preencher posição em aberto, fazendo recrutamento interno, recrutando talentos de maneira global, importando profissional, se for o caso, né? Só que isso envolve questões de logística, imigração, visto, né? Às vezes isso é caro e é lento. E eles têm participado em feiras, em projeto com universidade, pelo menos é o que os gestores reportaram, né? Para pegar o profissional mais novo e tentar formar ele e atrair ele enquanto ainda está na universidade, por exemplo, né? E aí, muitos executivos de recursos humanos também reportaram que estariam focados em criar uma cultura de trabalho mais atrativa e destacando esse papel, né, da mineração e dos metais na transição energética, no suporte às comunidades que estão em volta, nas comunidades locais e etc. Então, são coisas que a gente encontrou do ponto de vista internacional, em relatório de consultoria. Em matérias internacionais, o que a gente encontrou? Eu até coloquei aqui tá entre aspas, porque é uma citação direta de uma pessoa que apareceu nessa matéria jornalística aqui, né? O que essa pessoa é um representante lá da Austrália de uma entidade ligada ao setor de mineração. O que essa pessoa fala? Olha, com as gerações anteriores, a indústria podia assumir que apenas pagar salários mais altos continuaria a atrair pessoas por si só, né? Hoje, as pessoas estão buscando uma maior variedade de incentivos. E quando se está próximo do pleno emprego, competição com outras áreas, né, as pessoas podem ser muito mais seletivas sobre onde e em quais indústrias desejam trabalhar, né? Então a gente percebe isso, por exemplo, no caso brasileiro, muito engenheiro que forma vai trabalhar em banco, vai trabalhar em startup financeira, fintech, vai trabalhar com empresa remota da área de tecnologia, né? Aqui uma outra citação direta da mesma fonte, precisamos abordar ativamente qualquer percepção de que a mineração é uma indústria suja, que destrói o meio ambiente e que tem uma cultura de trabalho ruim, para garantir que os pais possam, com orgulho, incentivar os filhos e filhas, né, em idade escolar,
a estudar cursos relacionados à mineração e ao petróleo. É uma opinião dele, né, de tudo que ele tem visto lá na Austrália. Bom, e aqui, no nosso contexto, o que a gente tem feito? Na UFOP, primeiro, né, nós temos uma atuação muito forte do NDE. Para quem não sabe, NDE é Núcleo Docente Estruturante, nos últimos 10 anos. O professor Luiz Cláudio, que está presente aqui, ele era presidente do colegiado, foi também do NDE por um tempo, o professor Geraldo, o professor Johnny, que também participou desse trabalho. Então, eu também participo e vários outros colegas, né? E aí, o que nós fizemos? Atualizamos o currículo, aproximando o ciclo básico com profissionalizante, sem fazer corte irresponsável, mantendo as atribuições dos profissionais, né? E vários outros projetos que a gente tem feito nos últimos anos, internamente na UFOP, para tentar corrigir essa evasão, né? E aí nós estamos com duas empresas negociando e desenvolvendo com eles, né, projetos específicos com a Gerdau, em 4 frentes, né, que é uma aproximação com a empresa, o fornecimento de bolsas para estudantes da graduação, estágios específicos e aproximação com o ensino médio e ensino técnico com apoio da Gerdau. E nós estamos envolvendo também, negociando com a Térnio, né, que agora é uma empresa que tem a Uzi Minas no Brasil, a Tenares Confab, a CSA, né, a antiga CSA lá no Rio. A gente também está em negociação com eles para fazer uma aproximação para divulgar a área, né? Porque se não tiver participação da indústria, da academia, de setor organizado da sociedade, do CREA e de governo, esse problema é muito difícil de ter uma resposta no curto prazo, né? E no Brasil, o que tem sido feito, né? A própria ABM, que fez aquela plenária, ela criou depois um grupo de trabalho. Então, esse grupo de trabalho foi criado ano passado, é um fruto dessa plenária. Esse grupo de trabalho, ele tem feito reuniões, né, estava fazendo reuniões, agora ele pausou, até por causa da ABM Week, que está próxima, né? Mas esse grupo de trabalho envolve a indústria, profissionais da indústria, tanto de RH quanto pessoal técnico, né? Profissionais da academia do Brasil inteiro, os próprios profissionais da ABM. A gente está tentando trazer para esse grupo governo, né, profissionais, pessoas de agências de Estado, né, não governo no sentido político, mas de agência de Estado, né, por exemplo, do Ministério da Educação, e CREA também, né, o pessoal do CREA. Então, é uma ação nacional que a gente está tentando convencer as empresas também a investirem mais no marketing, a investirem na divulgação dos aspectos positivos e discutir essas questões todas, né. E aí algumas considerações finais, antes da gente abrir para essa conversa final com a plateia e também ouvir sugestões aí, inclusive pontos divergentes, né? Aqui eu trago um diagrama muito interessante, que é de um artigo recente que eu convido a todos a conhecerem também, do professor Raab. Esse professor é um professor que trabalha no Instituto Max Planck, e ele tem uma produtividade, o professor Leonardo fala isso, e é verdade, é impressionante a produtividade dele, esse Raab. Publica artigos aí sobre todo assunto que vocês possam imaginar na área de materiais, metalurgia, enfim. E ele fez esse diagrama que eu acho muito interessante, que mostra aqui uma linha do tempo, né? Desde a Idade da Pedra, passando pela Era dos Metais, né? Revolução Industrial, enfim, biotecnologia, informática, e ele afirma que nós estamos na área da sustentabilidade, né? E isso parece que de fato chegou, né? E aí ele fala o seguinte, que é uma coisa muito interessante, me chamou muita atenção. A metalurgia, né, e a mineração também, é um setor que tem mais de 5.000 anos de história, tanto de arte quanto de ciência, né? E ele deve passar agora, nos próximos anos, aí, por um processo de descarbonização, eletrificação com fonte renovável, aumento do uso de sucata dentro do possível, né? E aumentar a circularidade. E aí o Raab afirma que isso não é nada menos do que uma revolução. E isso vai ter que ser feito nas próximas décadas. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso é uma oportunidade enorme, né, para nós que somos da área, para quem quer entrar na área. Nós vamos precisar de muita gente para fazer essa transformação. É um desafio enorme, mas também cheio de oportunidade. A indústria precisa se transformar numa janela curta, né? Aqui um outro dado que eu trouxe, tem uma fonte interessante, esse site aqui, que mostra o seguinte, né? Uma estimativa, se a gente fizer... continuar esse índice de crescimento, né, de venda de carro elétrico no mundo inteiro, até 2030, nós precisaríamos de 293 novas minas para dar conta dessa crescente demanda. Demanda por quê? Cobre, evidentemente níquel, lítio,
né? E vários outros materiais. Então, só em cobre a gente precisaria de 61 minas novas aproximadamente, em média, né? Para dar conta dessa demanda até 2030. Então, vejam que isso é uma tarefa bastante complexa. Há uma demanda crescente por materiais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, para implementar uma mina nova, 29 anos em média, até fazer a pesquisa, fazer o estudo de viabilidade, conseguir financiamento, licenciamento ambiental, fazer o comissionamento dos equipamentos, enfim. Tem países, por exemplo, na África, que o tempo é menor, mas é 10 a 15 anos, né? Então é um desafio muito grande que a gente tem adiante e nós precisamos de materiais, nós precisamos dessa área, né, evidentemente, inclusive para a transição energética. Para fechar, né, eu pedi aqui a inteligência artificial para me montar uma figura com as conclusões do nosso artigo, né, e também dessa apresentação, que ela está baseada nesse artigo, né. Então, olha que interessante, está cheio de erros aqui, né, tem vários erros, mas é uma ferramenta interessante, ela conseguiu fazer uma figura que eu gostei. Só que essa figura, para ser processada por inteligência artificial, ela precisou de data center, né? Ela precisa de materiais, a gente vive em um mundo de materiais. Então, o problema está aí, essa queda na procura, no Brasil, em países desenvolvidos, né, por essas áreas, uma queda na procura por essas áreas, e está associado muito a uma imagem negativa do setor, né, enfim. E tem um paradoxo, porque a gente precisa aumentar a produção desses materiais, a demanda continua crescendo, né, e isso pode representar uma quebra ou uma ameaça, né, na cadeia global de suprimentos, né. Enfim, e essas áreas têm oportunidades. A gente viu aí que alguns dados mostram que tem oportunidades. Qual seria um possível caminho, né? Também é muita pretensão querer mostrar aqui uma solução óbvia. Não é uma solução óbvia, ela é complexa e precisa envolver vários agentes, né? Mas essa questão de reposicionar o setor. O setor precisa mostrar para a sociedade, deixar mais claro, né? Porque, evidentemente, pessoal, todos nós aqui somos desse setor, né? É um setor fundamental, não estou aqui querendo jogar pedra no setor, muito pelo contrário. Mas a visão que o setor está passando é uma visão que precisa ser melhorada, né? E coisas também precisam avançar, né? Acidentes não podem acontecer, enfim. Então a gente precisa melhorar nesse sentido. E aí parceria com a universidade, essa questão de mentoria, requalificação. E nós achamos, né, daí que vem o subtítulo do artigo, né, que essa modernização do setor pode atrair essa geração de engenheiro, né, que está comprometido com isso, então isso pode ser até uma alavanca de atração. Bom, já falei muito, esse é o último slide, né, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço o interesse de todos, né, que estão aqui presentes, e fico à disposição para mais perguntas e alguma contribuição de alguém que queira também trazer. É isso. Rodrigo, meus parabéns pela apresentação, né? A gente Obrigado. vê com a sua apresentação, a gente tem uma visão melhor do que como está sendo, vamos dizer assim, as graduações dentro e fora do país, tá? A Lohane, ela complementa um pouco tudo que você falou. Então, ela diz o seguinte, só para complementar, houve um período, acho que entre 2010 e 2015, em que a Vale fez uma série de propagandas muito bonitas e chamativas que passava na Globo no horário nobre. Foi um exemplo ótimo de marketing positivo para a área minero-metalúrgica. Fiquei até curiosa em saber se essas propagandas chegaram a influenciar na visão positiva do setor, né? Eu creio que para quem está saindo da engenharia ou tá até mesmo de um curso técnico, né, para uma Vale, né, um trabalho de marketing desse deve ser bem atrativo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente não tem dados, né, Lohane, sobre isso, mas você é uma prova viva, né? Tá trazendo o seu depoimento disso. E nos últimos tempos, não sei se vocês devem ter reparado, né? Isso começou a aumentar um pouco de novo. As próprias siderúrgicas têm feito, né, propagandas, por exemplo, financiando até palco de festival de música, né? Coisas dessa natureza. A própria Vale, né, tem mostrado que os metais são fundamentais para a transição energética. Então, isso é uma coisa que, né, pode fazer sentido, sim. A gente tem discutido no grupo de trabalho da ABM, tá? Isso tem sido discutido lá, sim. Essa visão, esse marketing positivo mesmo, do jeito que ela colocou aí.
Rodrigo, nós falamos muito, né, na área de mineração, na área minerometalúrgica, mas a gente tem que. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, né? A você. A questão das placas solares, dos carros elétricos, isto pode causar, vamos dizer assim, uma reviravolta nesse cenário mundial vamos dizer assim, de graduações, da área mineral mudar mais para a área tecnológica? Então, professor, essas questões são muito complexas, né? Uhum. Até o professor Raab, que é esse que eu cito aqui anteriormente, né? Prever o futuro é uma coisa muito difícil, né? E o mundo está cada vez mais complexo, né? Mas esse professor lá do Instituto Max Planck, ele escreveu um artigo que ele tenta traçar o que ele imagina para o setor, né? Nos próximos 30, 40 anos. E ele mostra o seguinte, por exemplo, é um dado que me chamou a atenção, que ficou na minha mente também, né? Hoje, né? Falando de hoje, 2/3 de todos os metais que a gente usa no planeta, a sociedade usa, vem de fontes primárias, vem da mineração, né? E ele mostra que, na melhor das hipóteses, lá em 2060, 1/3 vai continuar vindo de fontes primárias. 2/3 poderiam ser extraídos, vamos dizer assim, de carga circulante, que são sucatas, estruturas que vão ser desmontadas, né? Reciclagem de componentes, enfim, uma certa economia circular. Então ele mostra que, na melhor das hipóteses, 2/3 poderão vir dessa economia circular, mas 1/3 vai continuar vindo da fonte primária. Por que eu estou falando isso, né? Mesmo que a gente vá para torre eólica, para painel solar, para carro elétrico, né? Para IA para todo lado, a gente vai precisar de materiais. Não tem como viver sem materiais, né? A gente vive no mundo de materiais. Então, essas áreas, elas vão precisar continuar existindo. Isso não tem como deixar de produzir. O ser humano não vai voltar a viver lá na caverna, né? A gente quer uma qualidade de vida cada vez maior, viver com mais saúde, com mais conforto, né? Ter acesso, enfim. Então, muito provavelmente, é claro que isso vai balanceando o interesse, né, das novas gerações, vai atraindo mais para uma área para outra, mas, né, a gente sabe que a mineração, a metalurgia, né, precisam, né? Não tem como fugir disso. Rodrigo, a Thaisa Teixeira, ela até se tranquilizou pelas palavras dela. Adorei a palestra. Aliviou meu medo do desemprego e me mostrou novas possibilidades. Percebi como o imediatismo me sabota, né? Fazendo ignorar caminhos que exigem mais paciência. Ok, Thaís, que bom. Obrigado. Bom, que bom que contribuiu. Perfeito. Rodrigo, não tendo mais questionamento, eu quero agradecer em nome do professor André e né, a sua ter disponibilizado parte do seu tempo, né, para nos agraciar com a sua palestra, né, que, como disse a Thaís, nos espantou muito medos que poderíamos ter, tá? E convidar em nome do professor André para você, quando estiver indo, passando ali no estado de Goiás, vá até o laboratório para a gente tomarmos um café e você conhecer o laboratório, né? Tá, joia. Agradeço o convite, professor Antônio, e agradeço a oportunidade, né, de trazer alguma tentativa de contribuição, né? Que bom que foi positivo, e a gente está à disposição aqui também, né? Quem quiser, pessoal, quem quiser ter acesso ao material, professor Antônio, eu posso passar para vocês, tá? Mas se alguém tiver aí e quiser, pode me enviar um e-mail, tá? É rodrigo.porcara@ufop.edu.br, que aí eu disponibilizo um PDF do material, mas eu envio também para vocês. E aí, se quiserem que os alunos entrarem em contato, podem ficar à vontade, tá? Tá, ok. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, nos vemos na próxima palestra. Tenham uma boa noite e vamos para a próxima palestra, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Agradeço. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.